Telescópio começando, seja muito bem-vindo. Você que está conectado com a gente através das redes sociais aqui da TV, também através do canal 8 da NET. É sempre uma alegria poder trazer um programa novo para você ao vivo nessa sexta-feira. E hoje já iniciamos falando aqui de algo muito importante, né? Muito dos empregos aí, eles são relacionados justamente, vamos dizer assim, ao empreendedorismo, a também as pessoas, os empresários, as pessoas que tomam, vamos dizer assim, essa coragem aí de colocar as suas ideias, contratar pessoas, levar para o mundo um pouco mais aí do seu serviço, do seu trabalho. Então, para conversar com a gente aqui, para conversar um pouquinho a respeito disso, o Marcelo Azevedo, analista de negócios do Sebrae. Marcelo, boa tarde, seja muito bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Obrigado pelo convite. Muito bem, Marcelo, já começa contando pra gente aqui a respeito da sua história, né, com o empreendedorismo, com o Sebrae também. Em que momento você viu aí que seria uma área legal de se trabalhar, de ajudar as pessoas a pensar a respeito disso? Bom, minha formação é administração de empresas. Eu já comecei minha capacitação nessa área e eu trabalhava mais focado no setor de vendas. Aí um dia eu participei de um processo seletivo para trabalhar no Sebrae. Eu sou de Piracicaba, na verdade, eu estou aqui em Sorocaba hoje, mas minha origem é Piracicaba. E eu participei de um processo para entrar. E eu não, assim, a princípio eu conheci o Sebrae de nome, de ouvir falar. E eu acabei entrando, trabalhando no Sebrae e me apaixonei, né? A proposta do Sebrae de incentivo às micro e pequenas empresas, incentivo ao empreendedorismo, de ajudar esse pequeno empreendedor a se desenvolver, a ter conseguir caminhar com seus próprios passos, né? Eu fiquei encantado quando eu entrei no Sebrae e entendi a importância desse trabalho, o quanto isso impacta na vida das pessoas, que muita gente é bem simples, né? Até falando dos MEIs, né? Que são os microempreendedores individuais, que começam bem de baixo, né? Às vezes do zero, na luta, né? Então a gente vê que é extremamente importante esse trabalho que a gente realiza de desenvolvimento. Eu já estou no Sebrae há 6 anos, né? Então faz 6 anos aí que a gente tem desenvolvido essas atividades com os empresários aqui de Sorocaba e região, né, inclusive Itapetininga. Muito bem, e conta pra gente aqui, Marcelo, primeiro, né, sem levar em consideração as mudanças que nós tivemos no cenário nesse ano, né, mas antes, como que você avalia, assim, a região de Sorocaba, principalmente a região aqui de Itapetininga, pro empreendedorismo, é uma região, vamos dizer assim, onde, de certa forma, você tem muitos desafios a serem contornados, ou é muita oportunidade também que as pessoas deveriam tentar um pouco mais aqui na cidade? Como você vê? Existe muita oportunidade. O que a gente sempre ressalta com as pessoas que estão buscando ter seu próprio negócio, né? Primeiro, que ser empreendedor é um desafio, né? Nunca é fácil. Se as pessoas estão buscando ir para esse caminho empreendedor, imaginando que vão ter uma vida mais fácil, que vão fazer seu próprio horário, né? Vão ter aí facilidade de ganhos, a gente tem que sempre dar esse choque de realidade para as pessoas, porque ser empreendedor exige muito esforço, muita dedicação. Às vezes você trabalha muito mais tempo do que se você fosse funcionário numa empresa privada, né? Você tem que dedicar muito mais horas, o resultado da empresa ela depende do esforço dessas pessoas, né? Então tem que ser sempre assim, pé no chão, com muito planejamento, e existe oportunidade, né? É o que a gente sempre comenta para todos os empresários, que é importante você entender, quando você vai empreender, né? Qual é a necessidade do mercado, o que os clientes estão buscando, o que você pode fazer, né? De trazer soluções que não existem, ou que existem e não estão sendo feitas de uma maneira adequada, de uma maneira que satisfaça os clientes, né? Então, quando a gente fala de empreendedorismo, é sempre importante estar atento, né, sobre as oportunidades que surgem, né? E além disso, né, além de entender oportunidades, é importante você saber conhecer, né, ter capacitação, conhecer o mercado onde você vai trabalhar, né? Muitos negócios você precisa de uma certa capacitação para poder se inserir, né? Mas de uma maneira geral, nossa região ela é bastante empreendedora, né? No caso de Itapetininga,
nós temos hoje 9 mil, em torno de 9.500 MEIs, né? Desse número de MEIs, né, praticamente metade das empresas de Itapetininga, que hoje tem em torno de uns 18 mil empresas. Eu falo do cenário que o Sebrae atua, micro, pequenas empresas, né? MEI, microempresas e empresas de pequeno porte. E isso você vê assim, Marcelo, que tem algo que o pessoal sempre fala bastante aqui em Itapetininga, acho que é também uma das grandes pautas dessa eleição de 2020, né? Que o pessoal sempre fala de grandes indústrias vindo para cá, para trazer, vamos dizer assim, empregos qualificados e tudo mais, para trazer mais riqueza para a cidade. Mas, vamos dizer assim, olhando para essa situação que você fala aqui, né? Metade das empresas da cidade são MEIs, ou seja, são empresas pequenas, são empresas de microempreendedores individuais, tudo, né? E isso também de certa forma, um reflexo disso, de talvez, vamos dizer assim, as pessoas elas fazerem acontecer, já que talvez, vamos dizer assim, um emprego que talvez elas imaginavam numa empresa, numa indústria, não se consegue chegar, mas daí se tem essa oportunidade daí de colocar, de criar o seu serviço, de criar o seu produto para as pessoas? As grandes empresas, quando elas se instalam numa cidade, elas trazem uma quantidade grande de empregos e trazem desenvolvimento para a cidade. Mas assim, se você for avaliar, mais de 90% dos empregos são gerados pelas micro pequenas empresas, porque em quantidade de empresas, as MPEs elas são muito superiores às médias e grandes. Então, quem gera emprego mesmo, assim, quem tem a grande massa de geração de emprego são as pequenas empresas, né? E também pensando nessa questão, se não existe uma grande empresa se instalando, né, as pessoas elas têm que buscar uma forma de sobreviver, claro, de ter uma renda, e o empreendedorismo ele vem para essa solução, né? Tem muitas pessoas que iniciam seus negócios, que se formalizam, elas iniciam como um complemento de renda, com uma atividade, vamos dizer assim, quebra-galho, né, para poder ter ali o seu ganho do dia a dia, né? E às vezes aquilo é bem recebido, acaba dando certo, a pessoa vê que aquilo tem um potencial para crescer, para se desenvolver, e ela acaba se formalizando, né? Então, quando a gente fala de MPEs, né, micro pequenas empresas, a gente está falando de gente realmente que se desenvolve e gera novos empregos, né? A grande massa de geração de empregos vem das pequenas. Muito bem. E Marcelo, falando um pouco da cultura, né, da mentalidade das pessoas aqui, né? Hoje, já com todo mundo assim, com todo esse olhar que foi desenvolvido para o empreendedorismo, com todo esse trabalho do Sebrae também, hoje você já consegue ver nos jovens, às vezes quando você vai numa escola, tudo numa conversa, tá, eles colocarem assim, não, ó, o que eu queria fazer da minha vida era empreender, era ter uma empresa, e não muitas vezes falar de um outro tipo de profissão, tudo, ou como autônomo, né, em algumas das profissões, ou como funcionários, tudo, mas você vê já que isso tem surgido ou é algo que precisa se trabalhar muito ainda? É algo que tem que ser trabalhado constante, né? Porque cada vez você tem uma nova geração. As novas gerações, elas têm os que têm esse espírito empreendedor, eles estão bem focados na questão de empreender, já pensando em meios digitais, já pensando em startups, né? O Sebrae mesmo faz alguns trabalhos desde a base do ensino fundamental, né? Fundamental e médio, para desenvolver o empreendedorismo, mas é um trabalho constante e árduo. Geralmente as pessoas elas vêm assim dessa cultura de buscar um emprego, formar uma carreira no setor privado, né? E então assim não é assim uma cultura empreendedora instaurada em si, mas a gente tem uma quantidade de pessoas grande no Brasil que buscam empreender. Né? A gente por natureza, um povo criativo, um povo que sabe que assim, se virar, vamos dizer assim, tem bastante flexibilidade, se adapta fácil às situações, né? E essas são características empreendedoras, né? Então são características que se encaixam aí para quem quer ter o seu próprio negócio. Muito bem. Marcelo, falando um pouquinho da situação que nós estamos passando ainda, né?
esse ano 2020, acho que um ano que saiu da curva de todas as previsões, de todos os caminhos que vinham sendo levantados, de todos os projetos. Mas como o pessoal do Sebrae, você avalia tudo isso, né? Vai ser, de certa forma, um estrago muito grande, vai ser algo que é recuperável em certos tempo de certos anos e tudo. Como que você avalia que vai ser o pós-pandemia agora, principalmente para a economia e as economias das cidades, assim? A gente, pela expectativa, por pesquisas, né, que são realizadas, a gente vê assim que 2021, ano que vem, vai continuar sendo um ano difícil, né, vai continuar sendo um ano de desafios, né, e com certeza assim, pensando que sem levar em consideração a questão de saúde, de vacinação, que tem projetos para chegar em breve, né. A gente imagina que a recuperação ela venha mais assim para 2022 mesmo. 2021, ela ainda, você vê que as pessoas ainda têm esse receio, ainda têm o medo, né? Por mais que você vê que muitas pessoas às vezes estão cansadas, né, dessa situação, ao mesmo tempo elas têm esse receio de voltar vamos dizer assim, a vida normal, né? A rotina normal de consumo, de lazer e de atividades que elas faziam, né? Então, o que a gente vê assim é que 2021 para as empresas é um ano de você buscar alternativas, né? Buscar desde esse ano já a palavra já é essa, né? Adaptação, buscar novos caminhos, novas formas de se comunicar com o seu cliente, né? A gente tem muito essa percepção, né, que empresas que focaram em entender o que o cliente estava precisando se deram melhor e conseguiram sobreviver esse ano. Mas assim, é curioso porque mesmo o número de Tapetininga, né, o número de e-mails que abriram, em 2009 a gente teve um número em torno de 900. E esse ano a gente teve um número em torno de 1.045, 1.050 empresas. Não só próximo, mas é maior que 2019. Claro, a gente sabe que nem todo esse número de empresas que abriram foi por oportunidade, foi por iniciativa empreendedora. Muitas pessoas realmente acabaram perdendo seus empregos e tiveram no empreendedorismo uma saída, né? Uma forma de sobreviver. Então a gente tem assim uma parcela de empresas que enxergaram assim, estamos caminhando para um final de uma crise, então talvez seja esse momento interessante para colocar aquele projeto que eu tinha em mente, né, em prática. Então muita gente pensou assim. Então a gente vê no próprio atendimento que a gente faz no Sebrae, tem esse discurso, né? Será que é o momento de eu abrir meu negócio, né? Ou mesmo a pessoa, igual eu falei, teve que começar alguma atividade porque perdeu o emprego e o negócio funcionou. E aí funcionando foi para formalização, foi para um planejamento, foi buscar se profissionalizar, né? Então você tem várias situações que acabam sendo estimulando esse número de empresas, né? E independente se é alguma coisa que foi da vontade própria da pessoa ou não. Muito bem. E conta pra gente, Marcelo, você citou aqui pra gente, né? E em várias conversas nós temos ouvido muito, né? Acho que esses dois pontos principalmente, né? A digitalização da empresa, ou seja, a ida pro digital, a ficar mais fácil dos clientes encontrarem. E também a diversificação, né? A questão do home office, tudo, ou seja, se ter uma maior mobilidade, tudo na operação da empresa. Todos esses foram fatores que você considera essenciais e mais alguns fatores também que você vê assim que ajudaram bastante, que foram também a forma que vocês levaram para as empresas para tentar passar por esse momento de crise. Sim, a gente considera porque quando a gente fala de desenvolvimento das empresas, é muito importante que você entenda o comportamento do consumidor, né? Então, assim, veio a pandemia, o que o consumidor passou a fazer que não fazia, né? Ou deixou de fazer que fazia, né? Então, entender quais são as novas necessidades desses clientes, né? E muita gente na pandemia acabou buscando nas redes sociais a forma de consumo. Então, por exemplo, começou a buscar entretenimento no YouTube, entretenimento no Instagram,
né, buscar pesquisar produtos, né, e empresas que se adaptaram rapidamente a essa tendência dos clientes conseguiram resultados. A gente teve empresas que antes não tinha as redes sociais e hoje já recebe pedidos através do WhatsApp, que o link do WhatsApp está no Instagram e no Facebook, né? E além desse pedido, ela disponibiliza canais de delivery, canais onde a pessoa pode fazer o drive-thru. Tem empresas que, além desses canais digitais, pensaram em soluções de combos, né? Então, muitas empresas fizeram kits de presentes, kits de festa, né? Produtos faça você mesmo na sua casa, né? Então, por exemplo, teve salões de beleza que criaram um canal no YouTube para fazer tutoriais e ensinar os próprios clientes a como tratar seus cabelos em casa. E em simultâneo, vendia esse kit de tratamento. Então, pensando assim, é um novo produto, é uma nova situação, né? Isso vai continuar depois da pandemia? Possivelmente não, mas algumas coisas sim, né? O caminho do delivery, o drive-thru, esse desenvolvimento de novos produtos e serviços, né? Se você, pensando assim na pandemia, você teve que criar novos produtos e serviços para que seu cliente tenha melhor satisfação, por que não fazer isso sempre, né? O desenvolvimento do negócio, ele acontece o tempo todo, independente se você está em crise, se as pessoas estão vivendo um momento de crise ou não, né? Então, acho que fica esse legado da pandemia de que os negócios têm que estar sempre se desenvolvendo, sempre trazendo coisas novas para os seus clientes, constantemente se atualizando, se capacitando, conhecendo as novas tendências do setor, né? A gente viu muitas capacitações até por videoconferência, né? Trazendo as tendências do setor, né? Pessoas querendo saber o que vai acontecer com o meu setor, né? Vai continuar existindo depois da pandemia, né? E aí fica essa pergunta, né? Por que só quando existe a crise eu me interesso para saber o futuro do meu setor? Eu posso continuar querendo ter esse interesse sempre, o tempo todo, né? E o que leva ao sucesso das empresas são essas iniciativas de se adiantar ao mercado, de entender essas tendências e ir mudando o seu negócio conforme o que acontece no mundo, né? De uma maneira geral. Muito bem, Marcelo. Então, você que está acompanhando com a gente aqui, o Telescópio, pode mandar o seu recado através do facebook.com/TV Itapê, também através do aplicativo aqui da TV, você está conectado com a gente, tem o nosso contato de WhatsApp aqui para participar ao vivo, para mandar também a sua pergunta, o seu comentário, fazer parte também desse programa aqui. E Marcelo, falando agora justamente a respeito do empreendedorismo, hoje, principalmente empreendedorismo, vamos dizer assim, para as pessoas em geral, né? Quais são os principais pontos que você vê, né? É para todo mundo empreendedorismo? É para pessoas que têm uma certa personalidade? É algo de se capacita, ou seja, uma pessoa que muitas vezes não tem aquele traquejo para o empreendedorismo, mas buscando a capacitação ela consegue? Como que você analisa tudo isso? Sim. O empreendedorismo, ele pode ser para todo mundo, desde que essas pessoas, como eu disse, elas tenham o interesse em se capacitar, né? Até as próprias características empreendedoras, né? A gente sempre se pauta em 10, né? Características empreendedoras, entre elas busca de informação, iniciativa, poder de persuasão, rede de contatos, né? Tem várias características que a gente pode considerar como características empreendedoras, mas são todas que podem ser trabalhadas, podem ser desenvolvidas. Até é uma coisa que a gente trabalha dentro do Sebrae, além da parte de ferramentas, de conhecimento de gestão, esse desenvolvimento dos comportamentos empreendedores, né? Então é possível que todos evoluam, né? Porque quando eu falo sempre nos treinamentos que a gente dá aqui, se você se desenvolve como empreendedor, a sua empresa ela acaba automaticamente se desenvolvendo também, né? Então é possível sim que as pessoas sejam empreendedoras, mesmo que às vezes ela fale, eu não tenho jeito para venda, eu não tenho esse contato com o cliente, eu não sei como fazer, né? Mas assim, muitas pessoas, elas precisam passar por uma transformação.
tem gente que já, vamos dizer assim, desde muito jovem, já tem isso muito bem desenvolvido. Mas, independente do seu estágio de desenvolvimento pessoal, você pode trabalhar essas características, né? Liderança, no sentido de você ter confiança em si mesmo, saber calcular os seus riscos, né? Saber se planejar, né? E o Sebrae atua nesse sentido, né? Então, assim, às vezes a pessoa não tem a confiança nela, busque informação, se aprofunde nos assuntos, porque quando você vai falar com o cliente, a sua segurança é que você conheça aquilo que você está fazendo, né? Quanto mais você conhece, você se torna uma autoridade no assunto. Então, você passa a ter confiança no que você está vendendo, no que você está conversando com os clientes, né? Então, é importante que capacitação, são essas duas chaves, capacitação e planejamento, né? Uhum. E planejamento, inclusive, para quem está iniciando, é essencial. Muitas empresas que não dão certo são por falta de planejamento, de ter buscado essa informação no início, né? Então, a gente realmente fica à disposição para que as empresas usem, aprendam o máximo possível e assim, aquilo que a gente sempre diz, garra, né? Iniciativa, acreditar naquilo que você está fazendo para que o negócio dê certo. Você tem que pôr energia 100% numa empresa ou qualquer coisa que você faz na vida, né? De uma maneira geral, se você não põe energia naquilo, ele acaba não dando certo. Então é importante você se dedicar, ter dedicação, garra e ficar atento às novidades. Muito bem. Marcelo, conta pra gente um pouquinho aqui, você falou das MEIs, né? Hoje é o caminho mais fácil, é o que traz muito benefício àquele que quer, de certa forma, sair da informalidade, ter ali a sua empresa constituída, poder dar notas. Do que ele ganha a partir do momento que ele se torna uma MEI, vamos dizer assim, que talvez antes era muito mais difícil, né? Ou seja, se tornar uma empresa constituída nos moldes de antes, mas que agora com a MEI ficou mais fácil e traz de benefício para o trabalho dele. Sim. O MEI realmente ele é a modalidade de empresa mais fácil de você fazer abertura, menos burocrática e também é mais barata, né? Uhum. O MEI você consegue, através do site do Portal do Empreendedor, fazer a abertura dele gratuitamente, né? A gente sempre aconselha buscar o Sebrae para ajudar na abertura, porque nós fornecemos esse serviço de maneira gratuita, né? Uhum. Mas ele pode simplesmente do próprio celular mesmo ou do computador em casa fazer a abertura do MEI. Não é obrigatório ter o contador para fazer a contabilidade, né? O imposto do MEI ele é muito abaixo por exemplo, uma ME, de microempresa, na ME para cima, o imposto é um percentual do faturamento. Então, quanto mais você fatura, mais você paga de imposto. Uhum. No MEI é diferente. No MEI é uma taxa fixa, mensal, independente do valor que você tem de faturamento. Então, quando você fatura, você vende, o seu imposto vai ser sempre o mesmo. No caso do MEI, ele está entre 52,25 a 58,25, é dentro dessa faixa que se paga. E desse valor, R$ 52,25 são contribuição com o INSS, né? Uhum. É contribuição com o INSS. Então, o MEI, além de pagar o imposto, ele está contribuindo com a própria aposentadoria, ele tem direitos beneficiários, né? Uhum. Auxílio-doença, auxílio-maternidade, pensão por morte, e entre outros. Então, o MEI ele tem essas vantagens. Além do que o MEI não é obrigado a emitir nota fiscal, né? A gente fala para o MEI, né, que ele pode emitir nota fiscal caso ele tenha a possibilidade de prestar o serviço para outras empresas, por exemplo, que às vezes exigem, mas ele não tem essa obrigatoriedade. E as únicas obrigações que o MEI tem é esse pagamento do imposto, que eu comentei, e a declaração anual, que se faz uma vez por ano, geralmente em janeiro, no próprio site do Portal do Empreendedor, informando quanto foi a sua venda, quanto foi a venda total no ano, que o MEI ele tem um limite de até R$ 81 mil no ano. Uhum. Isso dá, em média, R$ 6.750 por mês. Então, pensando no MEI, ele é uma alternativa boa e para quem está começando, né? E só que a única coisa que você tem que ter em mente é esse limite de faturamento. Se você está pensando em começar um negócio já com um porte um pouco maior,
ver se os custos da empresa cabem dentro desse limite de faturamento. Né? Às vezes, se o custo for muito alto inicial, talvez o seu corte seja direto uma ME. Mas, no geral, a grande maioria das empresas que estão começando o negócio próprio, eles cabem dentro do MEI. Né? Muito legal, Marcelo. Acho que fica aí uma dica para todo mundo que acompanha aqui com a gente. É sempre muito importante nesse tempo, né, pensar nas alternativas. Eu tenho certeza que as pessoas que acompanham com a gente aqui o Telescópio, muitas vezes elas estão numa situação de desemprego, estão numa situação difícil ali, mas não é por falta de vontade, por falta de apreço mesmo pelo trabalho, por vontade de se doar. É que muitas vezes falta essa alternativa e a empreendedorismo, e criar a sua empresa, criar o seu produto, criar o seu serviço, pode ser uma grande saída aí no meio disso tudo para começar, né, um negócio, para se ter a sua renda aí na sua casa. E Marcelo, falando aqui um pouquinho, acho que também um tema que é sempre muito recorrente, que pode até ser associado, vamos dizer assim, que é a juventude e o empreendedorismo, né? Você vê para os jovens hoje que estão aí iniciando, vamos dizer assim, que tem todos os sonhos, que tem todo o gás aí, é um momento bom também para se pensar em empreender? Sim, com certeza, com certeza. Quando você é jovem, né, até eu falo, as novas gerações, elas têm uma maior facilidade em buscar informações do que outras gerações. São o perfil jovem, né? Você fala, tem uma geração millennial, geração Z, né? Que são pessoas questionadoras, que têm objetivo, têm assim essa ambição de querer fazer as coisas do seu próprio jeito. Muitas têm esse sonho, eles idealizam, né, um mundo melhor, né? Muitos jovens são engajados em causas, né? Então, o empreendedorismo dá esse poder, né, de poder fazer as coisas do jeito que quer, da forma que quer, do jeito que acredita. Então, eu penso que é uma alternativa muito bacana, até para que você possa, de repente, construir aí uma carreira empreendedora, poder gerar novos empregos, poder gerar desenvolvimento local para a sua cidade, né? Então, a gente incentiva muitos jovens, sim, a esse caminho empreendedor, porque é um caminho transformador, né? E você aprende muita coisa, né? Vale muito a pena, sim, com certeza. Muito bem, Marcelo, muito obrigado pela participação aqui com a gente, foi muito legal trazer essas informações aqui para quem acompanha, né, dar um olhar, assim, um olhar especializado que o Sebrae tem aí para o empreendedor. E conta pra gente aqui, antes de finalizar aqui, né, quais são os serviços que são oferecidos pelo Sebrae, como que a pessoa pode ter acesso a tudo isso, aquele que ficou interessado aqui assistindo o nosso programa. Certo. O Sebrae ele tem os treinamentos, né, os cursos que a gente dá de capacitação em diversas áreas, finanças, marketing, planejamento, né? A gente tem um atendimento que é feito de consultoria para tirar dúvidas, para ajudar os empreendedores com as dificuldades, e também tem os serviços de MEI que a gente faz, que é tanto a abertura do MEI, a formalização, a gente ajuda na declaração anual que se faz a impressão dos boletos para os MEIs que precisam, que tem essa dificuldade também, né? E baixa do MEI também, quando o MEI decide encerrar as atividades, a gente também realiza. Nenhum desses serviços tem custo, né? E esse ano aqui, por conta da pandemia, todos os cursos do Sebrae que já eram subsidiados, né? Eles já tinham um valor, um preço abaixo do valor de mercado, né? Esse ano eles se tornaram todos gratuitos, né? Então até dezembro a gente tem uma garantia de que toda a capacitação, todo produto de desenvolvimento dos empresários, ele é 100% subsidiado, né? A previsão que para o ano que vem, talvez esse subsídio continue, né? Mas ainda nós estamos no planejamento, sabendo que a situação do ano que vem ela é também uma situação aí de retomada mais crítica para os pequenos empresários. A ideia é que esses subsídios continuem, né? Mas eu comento, aproveita já, né? Desde já, quem precisa, quem está buscando, quem tem essa necessidade, nos procure. Inclusive em Itapetininga a gente tem um posto de atendimento do Sebrae, né? E em outras cidades também, então qualquer pessoa pode buscar. Além dos cursos EAD, né, que a gente tem
no site do Sebrae SP, né, o site do Sebrae São Paulo. Tem vários cursos EAD que as pessoas podem acessar e fazer. Os cursos também são gratuitos. Tá certo. Muito obrigado, Marcelo, pela participação com a gente. Se quiser deixar um recado final aqui, fica aberta a câmera do telescópio para você. Bacana. Eu agradeço pela oportunidade de conversar aqui com vocês, né? A gente do Sebrae, a gente está sempre à disposição realmente para ajudar o microempreendedor, né? E sempre que a gente tiver a oportunidade, a gente vai participar, né? Que a gente quer realmente ver que as empresas, as pessoas, elas... É muito gratificante ver quando a gente recebe um feedback dos empresários. Olha, eu estava com dificuldades, aí eu fiz um curso do Sebrae, eu recebi uma orientação e eu consegui resolver facilmente meus problemas, ou eu estava em crise e agora eu consegui ter essa retomada. Então, para a gente é muito satisfatório ver esse tipo de retorno. E as pessoas realmente nos reconhecem como incentivo ao empreendedorismo. Quem não conhece, busque conhecer, né, nosso trabalho, nossas atividades aí, para que a gente consiga cada vez mais desenvolver aí as economias locais e melhorar a vida das pessoas. Tá certo, muito obrigado. Conversou com a gente aqui o Marcelo Azevedo, ele que é analista de negócios aqui do Sebrae de Sorocaba, também atende a nossa região aqui, Itapetininga, falando sobre cenário empreendedor.